Tem pessoas que viveu uma vida toda errada e ela aceita Jesus, abandona tudo, vem para Cristo, desce as águas, assume um compromisso, anda correto, Deus eleva aquela pessoa. Aí muitos falam assim, pô, mas esse cara aí, até ontem ele fazia isso, essa pessoa até ontem vivia assim, agora virou crente e agora mudou. Repita assim comigo, a mudança com Cristo, ela é rápida para todos. Tem gente que escolheu não mudar. Não, mas eu estou na igreja há 15 anos, há 30 anos, e a minha vida ainda está assim. Está assim por quê? Deus não falou com você? Deus não se revelou a você? Ele fala com todos nós. Fala com todos nós. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado, meu Deus, por estar abaixo dessa cobertura espiritual, que é a Tua casa, que é a Tua presença, que é esse ambiente de fé, meu Deus. Aqui, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor cobre, fala e nos ajuda, ó Deus, a crescer todos os dias. Nós somos gratos, meu Deus, por estar abaixo dessa cobertura espiritual do Ministério Mudança de Vida. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado por colocar em nós, meu Deus, esse desejo de estar na Tua casa, na Tua presença, de invocar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que a cada dia, meu Deus, que estamos aqui, cada oportunidade, privilégio de estar aqui, meu Deus, somos edificados, fortalecidos, renovados, nutridos, alimentados e prontos, meu Deus, para viver o novo, o grande do Senhor, o dunamis do Senhor. E eu peço, Senhor, nos ajuda nessa caminhada de fé, nos ajuda, Deus, a ver, Senhor, tudo aquilo que precisamos ver, para amadurecer, para crescer, para desenvolver, para atingir, meu Pai, todos os níveis que o Senhor tem para conosco. Meu Deus, nós sabemos que sem a Tua presença, sem a Tua direção, meu Deus, nós não teríamos, meu Deus, meu Pai, capacidade alguma de projetar uma vida, de sonhar uma vida, de ter paz, de ter plenitude, meu Deus, porque aqueles que não estão, meu Pai, cobertos com a Tua presença, meu Deus, protegidos pelo Senhor, estão totalmente vulneráveis, meu Deus, aos ataques, às ciladas, às armadilhas, meu Pai, do inimigo. E sabemos, meu Deus, que só o Senhor pode nos proteger, só o Senhor pode guardar aqueles, meu Deus, que decidem estar abaixo dessa cobertura. E eu peço, nos ajuda a avançar, nos ajuda a crescer, nos ajuda a desenvolver, a progredir, a viver uma vida plena, ó meu Deus, na Tua presença. Meu Pai, eu peço ao Senhor perdão por todos os nossos erros, falhas, atitudes, pensamentos, aquilo que fizemos, falamos, agimos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia e passa com Teu sangue, nos limpa, nos purifica, nos santifica, ó meu Deus, com a Tua presença, que nada impeça a glória do Senhor de ser derramada, que nada impeça, Senhor, o Teu poder, meu Pai, de cobrir e guardar, meu Deus, a cada um de nós, meu Senhor, que nada impeça, porque nós sabemos que o Senhor é o centro de tudo. Assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito e que todos possam sair daqui abençoados, honrados, fortalecidos, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Tá ligado? Pega o Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito.
da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor deixou o melhor para o final. Diga: o final é melhor do que o início. Diga: eu sou um odre novo. Diga: o odre velho já ficou para trás. Diga: e o vinho novo está sendo derramado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Essa música te deixou animado? Talvez você queria cantar mais umas 2, 3 vezes, né? É um louvor bonito e que engrandece o nome do Senhor e que edifica muito. Simão ou Pedro? Repita assim comigo: Simão ou Pedro? Você não descobre quem você é na presença das pessoas. Você descobre quem você é na presença de Deus. Chega um momento em nossa vida em que não mais o que nossos pais ou pastor disse, o que as pessoas dizem sobre Jesus, e sim o que cada um de nós sabe e pensa sobre Ele. Isso aqui traz para todos nós uma reflexão muito profunda, porque nós recebemos direções todos os dias, o tempo todo. E a direção é para um único caminho, para Cristo. O ensinamento, o direcionamento, para que venhamos nos posicionar. Só que existe um ponto muito importante aqui. Quando uma pessoa vem para Cristo, ela ouve-se falar de uma pessoa que é apaixonada por Cristo, de um Cristo maravilhoso, de um Cristo que ela ainda não sabe quem é. Ela ouviu falar. E pelo fato do entusiasmo e daquele glamour, aquela empolgação daquela pessoa que conhece a Cristo, aquela pessoa acaba até aceitando o convite. É ou não é? Só que, se ela não conhecer a Cristo, só aquele convite, só aquilo que foi falado, sustenta a fé daquela pessoa? Traz mudança? Traz transformação? Traz renovação? Não. É necessário desenvolver esse conhecimento, essa intimidade com Cristo. Você vê que, por mais que muitos até tenham um suposto, posso dizer assim, interesse pelas coisas de Deus. Não, eu gosto das coisas do Senhor, eu quero as coisas de Deus, mas muitos ainda não conhecem o Senhor de verdade, em espírito, em verdade, ao ponto de se entregar por Ele. Nós vemos vários exemplos nas Escrituras de homens que, tomados por uma fé, deram a vida pelo Senhor. Deram a vida por aquilo que acreditavam. Deram a vida para sustentar a sua fé, a confiança. Uma pessoa que dá a vida por outra pessoa, o nível de conhecimento e de entrega acerca daquela pessoa é pouco? Ou é muito? Não é muito?
Não, eu entro na frente de uma bala por essa pessoa. Sei não, hein? Nossa, eu vou morrer por essa pessoa. Eu dou a vida por ela. Esquece pai e mãe que fazem isso pelos seus filhos. E olha lá que tem pai e mãe que nem isso está fazendo, né? Mas vamos lá, esquece pai e mãe. Esquece pai e mãe. Uma pessoa que se entrega. Você vê que a vida, ela é feita de decisões e escolhas. E às vezes essa maneira de falar da vida por Jesus é literalmente abandonar uma vida errada, uma vida de engano, perdida, que supostamente é dita como vida, mas não é, porque muitos estão vegetando, muitos estão minguando, muitos estão aí vivendo de uma forma totalmente atormentada, atropelada, sofrida, e diz que tem só alguns problemas. Mas na realidade a vida dela é um problema, porque ela não tem Cristo, porque ela não tem Jesus. E quando eu me refiro a isso, eu estou me referindo de pessoas que já ouviram falar, que têm o conhecimento da palavra, mas ainda não se relacionam com Deus. Quando você conhece alguém de verdade, independente de como aquela pessoa está, se ela está bem ou se ela está mal, você não evita, você vai até aquela pessoa, porque você a conhece de verdade. Não tem alguém que talvez você já deve ter tido isso, alguém que errou, que falhou gravemente, mas você conhecia aquela, poxa, foi uma falha grave, foi um erro assim gravíssimo, mas eu conheço a integridade daquela pessoa, eu sei quem é ela, precisa de ajuda, eu não vou abandonar ela. Você vai lá e socorre aquela pessoa. Mas quando você não conhece, aquela pessoa não precisa errar, não precisa de um erro muito expressivo para você falar assim, não vou nem colocar a mão. É ou não é? Não sei quem que é, não sei qual é a intenção, não sei qual é a motivação, não sei quem é essa pessoa. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de alguém, repita assim comigo, que me amou primeiro. Tem alguém que te amou primeiro? Jesus. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Um amor que foi capaz de se entregar por você. Sem mesmo pensar ou talvez conjecturar se você merecia ou não. O amor foi tão intenso que ele deu a vida por você. E é por isso que nós falamos, né? Nós não somos merecedores de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanha misericórdia que Cristo tem por nós. Quando nós lemos lá em Isaías, que a Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É só você lembrar quando você sente uma dor. Quando uma pessoa sente uma dor, o que ela mais quer? Imediatamente que aquela dor cesse, não é? Você quer que aquela dor passe. Ele passou horas sofrendo, em nenhum momento conjecturou ou retrocedeu na sua decisão e se manteve até o fim. Por quem? Por nós. Por nós.
Quando alguém faz um bem a você, alguém te abençoa, faz algo por você, qual o sentimento que você tem por essa pessoa? Você quer retribuir ela de qualquer jeito, não é? Não é? E você não sabe como retribuir aquela pessoa. Você não sabe o que fazer. Ela fez algo por você, talvez um gesto simples, algo nobre. Ali, uma coisa assim que talvez você vai dizer assim, poxa, algo tão pequeno. Não, me ajudou a atravessar a rua, né? A pessoa fica com aquilo na cabeça e fala assim, poxa, olha a gentileza daquela pessoa. Fica ou não fica? Você não fica aquilo, você fala, poxa, olha que gentileza. Olha, a pessoa parou para mim, deixou eu passar. Olha, eu estava no mercado e estava só com um item só, e a pessoa falou, não, não, por favor, pode passar. Algo tão simples dessa forma nos marca. Marca ou não marca? Você não fica, poxa, que gentileza daquela pessoa. Aí você fala assim, poxa, meu Deus, abençoe ela, honre ela. Não é assim? Abençoe ela, Senhor, a pessoa deixou passar, a pessoa fez isso, fez... Algo tão simples, parece ser tão natural. Jesus fez o que por você mesmo? Fez o quê? Deu a vida por você. E Ele quer que eu e você abandone aquilo que tem deixado Ele triste, aquilo que tem entristecido o Senhor. Às vezes parece ser tão natural para muitos determinadas coisas, mas assim, ó, você dá oportunidade para que o Senhor se revele a você? Você dá oportunidade? Porque o Senhor, Ele quer que você o conheça em espírito, em verdade. É um conhecimento revelado. Não é mais ou menos assim, vem cá, esse aqui é meu amigo, Jesus, Jesus, tudo bem? Esse aqui é Paulo, Paulo, Jesus, tudo bem? É meu amigo. Não é assim. Você não o vê. E aí é onde está a chave. Você crê em alguém que você não vê, mas você sente. Você sabe o que ele fez por você. Quando alguém faz um bem a você, automaticamente você retribui aquela pessoa que fez bem a você com o mal? Você consegue? Hã? Infelizmente tem pessoas que fazem assim. Mas pessoas normais, né? Ela não consegue. Por mais que ela tente ali, aquilo é algo, acaba sendo mais forte do que ela. Muito mais forte. Muito mais forte do que ela. Ela não sabe. Aquilo toma a vida dela, ela fala, estou sentindo até mal agora. Estou sentindo mal. Tem um caso, acho que a bispa falou isso há um tempo, de uma pessoa que ia ser assaltada e no momento do assalto, a pessoa começou ali a pegar as coisas dela na bolsa. A bispa falou isso num culto, né? Era Celso Garcia, ainda há muito tempo. E essa pessoa falou assim, Jesus te ama. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. E aí a pessoa, o assaltante, falou assim, você é crente? Falou assim, sim, eu sou cristão. Eu posso orar por você? E aí o assaltante falou assim, não faz isso não. Não faz isso não. Eu estou tão mal. Só por você falar isso, agora eu já estou me sentindo mal. E aquela pessoa abaixou a arma
guardou a arma, devolveu os pertences daquela pessoa, e está aquela pessoa na rua, orando pelo assaltante, e pedindo para que o Senhor guardasse ela, colocasse o temor no coração dela. Você vê que nem aquela pessoa que estava talvez possuída por um demônio resistiu o nome de Jesus. Resistiu aquela unção que havia na vida daquela pessoa que tinha um encontro real com o Senhor. Aquele amor puro, aquele amor verdadeiro, aquele amor que não estava ali derramando ódio pelo fato de ter os seus pertences retirados de você e de estar vivendo aquele constrangimento naquele momento, aquele susto, aquele impulso. Não. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. E o ladrão ainda falou assim: você é crente? Não, não faz isso comigo, não. Eu nem consigo mais continuar. Eu não consigo, não dá, eu não consigo continuar. Você vê que o Senhor, Ele quer fazer parte da sua vida. Você precisa de Jesus? Quando? Sempre. O tempo todo. Tem um momento que você fica irritado? Bravo? Tem um momento que você fica triste? Chateado? Tem um momento que às vezes você tem aquele pensamento ruim que vem, aquela tristeza, aquela angústia que às vezes acontece com o ser humano? Acontece com você também? E o que você faz nesse momento? Às vezes a coisa que você mais queria naquele momento é que alguém te ajudasse, mas ao mesmo tempo você não queria que ninguém te falasse nada. É ou não é assim? Você quer ajuda, mas você não quer que ninguém te fale nada. E naquele momento você sabe que a única ajuda que você precisa é de quem? De Cristo. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que Cristo pode fazer, como Ele pode ajudar. Só que quem tem Cristo, quem tem esse relacionamento com Ele, sabe que Ele supre todas as coisas, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa mudar. E isso é interessante porque a Bíblia fala de Pedro, de Simão, que era Simão, que virou Pedro, aquele aonde o Senhor usou grandemente. Lembra da história de Pedro? Aquele impulsivo, emocional, aquele que diz que ia com Jesus até o fim, mas ele fez o quê? Negou o Senhor. Negou o Senhor. E olha que coisa interessante aqui, ó. A verdade é que você descobrirá quem é a partir do momento em que souber quem é Jesus. Isso significa que a nossa identidade é revelada quando sabemos quem é o Senhor. Isso acontece por meio de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, uma vida diária com Ele. Por não saberem quem é Jesus, muitas pessoas estão sem identidade. E isso ocorre dentro de igrejas. Só conseguimos encontrar a nossa identidade em Cristo, e não na religião, ou no mundo. O mundo rouba a identidade das pessoas. Tem gente que não sabe quem é.
Você não vai conseguir descobrir quem você é se você não descobrir quem é Cristo. Porque a identidade vem de um Pai. E o nosso Pai celestial. O nosso Senhor Jesus. E Ele é essa aliança. E que faz com que você descubra quem você é. Uma pessoa sem Cristo, sem o Espírito Santo, ela reconhece que ela está errada? Reconhece que ela precisa mudar? Reconhece que ela precisa ajustar coisas na sua vida? Mas uma pessoa que recebe a palavra, que recebe Cristo, dentro, de forma revelada, ela começa a olhar as coisas, os comportamentos, as suas decisões, as suas escolhas, ela começa a analisar com base a Cristo. Ela fala, opa, eu não posso ser assim. É ou não é assim? Eu não posso ser assim. Não posso pensar assim. Não posso agir assim. Não posso ter esse comportamento. Não posso viver dessa maneira, porque isso não é bom, isso não é correto. Porque ela conhece. Você acaba seguindo um molde, um arquétipo, que é Jesus. Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 19, na versão mensagem, diz assim, quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam, alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias, há quem pensem que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu, e vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou, tu és Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus revelou a você os segredos sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e as chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu, um sim na terra e um sim no céu, e não na terra e um não no céu. Olha que coisa interessante. Você vê que a maneira que ele falou sobre quem era Jesus, ele recebera a revelação do próprio Deus. Não foi algo que veio da sua própria cabeça, ou dos seus pensamentos, ou de qualquer outra coisa. De alguém que lhe ensinara, que lhe falara, ou qualquer coisa assim. Foi um conhecimento revelado. O Senhor quer se revelar a nós. Só que para isso, eu preciso dar lugar. Eu preciso dar acesso. Você vê que Simão, Pedro, respondeu com muita clareza, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus reconheceu que o seu discernimento não veio de Pedro, mas foi revelado por Deus, declarando o bem-aventurado. A partir disso, Jesus fez uma promessa, agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Você sabe o que Deus realmente tem com você? Porque se perguntasse para Pedro qual seria o seu futuro, ou qual era o propósito da sua vida,
ele ainda ia continuar pensando que ele era o quê? Pescador, ou aquele que estava lá. Mas o Senhor já tinha com ele, assim como teve, assim como fez aquele que a primeira igreja veio por intermédio de quem? De quem? De Pedro. Aquele que recebera a revelação do Senhor acerca de quem era o Senhor Jesus. Você vê que muitas vezes o Senhor tem falado, tem mostrado e tem dado direção para todos nós acerca de uma vida e de atitudes e comportamentos que Ele não quer que eu, você ou qualquer pessoa viva mais praticando. Tão comum, tão errado, tão contagioso quanto venenoso, perigoso, mal. Isso faz com que muitas pessoas se afastem desse conhecimento, desse entendimento que o Senhor tem para cada um de nós. O tempo passa muito rápido, quanto mais tempo nós vamos deixando, mesmo tendo, sabe, lá no fundo, olha, eu sei que eu preciso de Deus. Você já ouviu essa expressão? Já viu gente dizer, pessoas que não vêm à igreja, que não seguem a igreja, que não buscam a Deus, fala assim, não, eu sei que eu preciso buscar a Deus. Já ouviu essa expressão de alguém? Eu sei que eu preciso ir. Lá dentro, ela recebeu já a revelação. Você está conseguindo entender? Ela já recebeu a revelação. Só que ela ainda não deu lugar. Ela ainda não deu abertura. Ela ainda não deu aquela liberdade, aquela legalidade para o Senhor agir na vida dela. Para o Senhor mudar o futuro dela. Para o Senhor mudar a realidade da vida dela. E tem muitos que a realidade dele não, ele está vivendo fora do que é para ele viver. Totalmente fora. Totalmente diferente. Você já viu uma galinha voar? Ela voa. Ela bate as asas de um canto para o outro. Voar, ela não voa. Ela não voa. Mas vamos lá, será que ela já tentou voar? Tendo duas asas? A abelha voa. A abelha voa? Voa. Você sabia que a aerodinâmica de uma abelha não seria suficiente para que ela voasse? Alguém sabia disso? Uma abelha, pela sua estrutura, se você analisar o tamanhozinho das asas e o peso, não era para ela voar. Por que ela voa? Porque ela não sabe que ela não pode voar. Porque ela não sabe que ela não pode voar. E, infelizmente, tem muitas pessoas nessa condição. Ele sabe muito mais de tantas outras coisas, menos daquilo que ele precisa saber. Eu fui criado, você foi criado pelo Senhor. Nós somos criados por Deus. Não adianta você tentar colocar em você, introduzir em você uma peça genérica que não vai funcionar. Eu dou esse exemplo. Você que tem carro, teu carro é álcool ou a gasolina. Você teria coragem de ir no posto agora e colocar diesel S10 no teu carro? Por que não? Lá no manual do fabricante está lhe alertando: álcool
ou gasolina, ou álcool e gasolina. É ou não é assim? Não coloque outro combustível. O único combustível é esse. Só que diesel é combustível? Hã? Diesel é combustível? Mas é o correto para esse carro? Não é o correto para esse carro. E assim, a mesma coisa acontece com outros veículos. Você, o tempo todo, certamente ouviu, tem ouvido, tem sentido o Senhor falar. Porque Ele fala o tempo todo. Só que Ele quer que você dê lugar para que Ele possa concluir aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tem para você, repita assim comigo, Ele vai me revelar. Você quer que Ele te revele? Como que você revela um segredo para alguém? Você revela um segredo para qualquer pessoa? Para quem que você revela um segredo? Pessoa de confiança? Para alguém de confiança você revelaria um segredo. Você teria segurança. Opa, essa pessoa é de confiança. Mas uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa de confiança do dia para a noite? Não. Não é alguém que chega assim e fala para você, eu sou de confiança, pode confiar em mim. Você confiaria nela? Você fala, então, vamos desenvolver um negócio aí, não é? Vamos deixar passar, vamos deixar passar. Vai passando, aquela pessoa vai demonstrando para você, ao ponto de você confiar nela. Confiar nela. Quando Jesus falou para Pedro que ele iria levar Pedro àquele projeto de construir a sua igreja, de estruturar a sua igreja, Pedro estava pronto? Depois disso aqui, o que Pedro fez? Negou Jesus, negou? Negou ou não negou? Mas o que Pedro falou para Jesus? Que ele não negaria, né? Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Foi ou não foi? Eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou até o fim. Quantos disseram assim, Senhor, eu não vou pecar mais. Não vou mentir mais. Senhor, eu não vou pensar mais assim. Eu não vou ter mais essa prática, essa atitude, esse comportamento. Eu não vou viver mais dessa forma. Eu não vou viver mais como essa pessoa. Eu sou novo. Eu sou uma nova criatura no Senhor. Mas basta um estralo e ela voltar a fazer aquilo que o Senhor reprova. Voltar a ter aquelas práticas repugnantes que entristecem a Deus. Quando você faz isso, você interrompe o processo. E o processo, ele vai se prolongando. E quanto mais se prolonga esse processo, você nunca chega a esse conhecimento pleno de Cristo. Você vê que é tão interessante que às vezes tem pessoas que viveu uma vida toda errada e ela aceita Jesus, viveu uma vida bagunçada de bebida, droga e tantas coisas aí, não que só isso é errado, mas generalizando para você entender. Abandona tudo, vem para Cristo, desce as águas, assume um compromisso, anda correto, Deus eleva aquela pessoa. Aí muitos falam assim, mas esse cara aí, até ontem ele fazia isso, essa pessoa até ontem vivia assim, agora virou crente e agora mudou. Repita assim comigo, a mudança com Cristo, ela é rápida para todos. Tem gente que escolheu não mudar. Não, mas eu estou na igreja há 15 anos, há 30 anos,
E a minha vida ainda está assim. Está assim por quê? Deus não falou com você? Deus não se revelou a você? Ele fala com todos nós. Fala com todos nós. E tem muitos que estão extinguindo o Espírito. Estão bloqueando. Deus está falando, Deus está se revelando, Deus está mostrando a ela. Mas ela está ignorando o fato de ser a presença de Deus. E achar que não precisa daquilo. Achar que aquilo é loucura, que aquele pensamento, que aquela direção, que aquilo que precisa... Não precisa disso. É muita loucura. É muito exagero. Não é exagero. Quando você coloca e estabelece na sua vida um alinhamento com o Senhor. Por mais que você não tenha capacidade, não tenha conhecimento, não tenha ali nada que possa te ajudar a chegar em qualquer lugar, o Senhor cria meios, Ele cria situações e Ele levanta você. Ele levanta você. A Bíblia diz que o Senhor tira o pobre do pó, do esterco ao necessitado e faz-se assentar entre os grandes, entre os príncipes. E quando diz isso, não quer dizer apenas referente a dinheiro, mas de uma forma geral e ampla, trazendo a clareza de quem Cristo é. Que sem a presença dEle, sem a direção dEle, ela não teria capacidade alguma para chegar a lugar algum. A lugar algum. Alguém aqui já protelou uma mudança na vida? Uma mudança importante. Eu não estou dizendo uma mudança, bispo, lá na minha casa eu queria mudar o sofá de lado e colocar aqui para cá. E eu faz tempo que eu estou planejando mudar o sofá para pintar aquela parede, para fazer uma textura lá, não sei, fazer alguma coisa. Faz tempo que eu estou para fazer isso. Não estou falando desse tipo de mudança. Mudança interna, mudança de caráter, mudança de espírito, mudança de comportamento. Está protelando mudança. Está protelando a mudança. Você vê que muitos tomam decisões, por isso que eu não gosto, eu ainda falo isso, eu não gosto de pessoas que fazem isso. Olha, eu vou arrumar a casa, eu vou deixar limpa, organizada, cheirosa, bonitinho, tudo impecável, porque eu vou receber uma visita. Espera um pouquinho, e quem está aqui? Você está conseguindo entender? Quem está aqui não merece essa organização? Quer dizer que só para visita você merece? Só para aquela pessoa? Então quer dizer que eu estou aqui, então não sou nada aqui agora. Você vê que as pessoas têm esse hábito. Quando elas, não, eu vou para a igreja, então agora eu mudo quando eu chego na igreja. E quem você é antes de chegar na igreja? No trajeto, na sua casa? Ou o que você faz? O que você está vendo? De que maneira você está reagindo? Porque tem pessoas que é assim. Eu falava isso agora há pouco ainda, agora há pouco não, meio-dia e meio mais ou menos, eu falava com alguns obreiros. Eu falava que o maior ministério de uma pessoa é servir. O maior ministério é servir. E certamente você que tem rede social e está linkado nas redes sociais da igreja, dos líderes da igreja, do ministério, você está vendo os vídeos que estão sendo postados. Quem está vendo esses vídeos que estão sendo postados? Vídeo da mesa, sentado à mesa, abrindo a porta do carro. Quem viu esses vídeos? Estão sendo postados vídeos dessa natureza, mostrando, e não é algo apenas feito para mostrar, é algo que é feito na realidade.
É feito na realidade. Para poder mostrar o quanto isso é importante. Mas vamos lá. O que adiantaria eu gravar e mostrar para você se eu não faço isso? Você está conseguindo entender? Imagina assim, por exemplo, eu abrir a porta do carro para minha esposa ou para as minhas filhas, ou cuidar delas, e se na realidade eu não faço isso, ela vai falar assim, por que eu vou gravar? Não é assim? Você está conseguindo entender? Por que eu vou gravar? Não é assim. Não, senta na mesa para fazer refeição em família, vamos orar. Para que fazer isso? Não é assim. O primeiro impasse, o primeiro confronto que eu teria seria ali, na minha própria casa. Na minha própria casa, na minha própria família. Seria confrontado por elas mesmas. Ah, não vou gravar isso não. Não tenho disposição para isso não. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Quantas pessoas vivem, lutam para fazer, ela é uma pessoa num lugar, ela é outra pessoa no outro lugar. É muito difícil você ser duas pessoas. Seja uma só. Seja uma só. Eu sou assim. Eu prefiro lidar com uma pessoa que vem, te fala o que tem que falar, do que aquela pessoa que fica ali tentando, te dando indiretas, fica ali, Não, quem é? Não, é assim, eu penso assim, 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 pronto, acabou, obrigado. Do que você ficar com alguém ali, que você acha que é e não é. Você pensa que é de um jeito, mas não é. Você fala, poxa vida, mas aquela pessoa, não, eu conheço ela. Não, imagina. Aí quando você vê ela, aí você descobre quem verdadeiramente ela é. Quando Jesus te chamou para um relacionamento, você acha que ele não sabia quem era você? Hã? Você acha que ele sabia ou não sabia? Não. Quando você teve uma atitude lá, sabe quando você pisou na casca de banana? Você, errei. Jesus falou assim, errei na escolha. Não deveria ter escolhido essa pessoa. É assim que Jesus faz? Hã? Jesus fala assim, eu sabia. Quando Pedro, antes de Pedro errar, Jesus não falou para ele, Pedro, tu me amas? Ô Senhor, claro que eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, te amo. Pedro, você me ama? Sim, então cuida das minhas ovelhas. Jesus, mesmo antes de Pedro ter feito e ter cometido o que ele ia cometer antes, Jesus já sabia quem era ele. Sabia ou não sabia? Sabia. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que Pedro ia ali o decepcionar. Mas também Jesus sabia que quando ele fosse cheio da glória dele, da presença do Espírito Santo após a sua morte, a igreja do Senhor iria iniciar o seu bom projeto por intermédio da vida dele. Jesus sabe quem é você. Você não é novidade. Você está conseguindo entender? Você não é novidade, ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quais são os seus pontos fortes e fracos. E ele sabe o momento certo, a hora certa, de te dar uma direção, te dar uma palavra, te mostrar algo, te fazer ver algo, para não permitir que você cometa um erro ou siga numa direção que vá te prejudicar. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Aí você vai perguntar assim, bispo, mas por que mesmo assim? Por que mesmo assim o Senhor tem insistido comigo? Por que mesmo assim? Aqui em Lucas capítulo 22, 31
a 34 diz assim, ó. Simão, Simão. Simão era o velho homem. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão. E para onde? Para onde? Respondeu Jesus, eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará o quê? Quando uma pessoa nega que conhece Jesus? Hã? Quando? Uma prática imoral, pecado, sai daquilo que o Senhor esperava que ela não saísse, tem um comportamento ruim, uma atitude ruim, pecaminosa, ela está negando o Senhor Jesus. Negando o Senhor Jesus. E ignorando o sacrifício de cruz. Lembra no início que eu falei? Quem te amou primeiro? Jesus te amou primeiro. Aqui em João 21, do 1 ao 7, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram do barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco de vocês, encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado a capa e o lançou-se, na onde? Pedro, típico de Pedro. Só que Pedro, aqui, nos dias atuais, repita assim comigo, tem muitos. Tem muitos. Simão, Pedro. Simão, Pedro. Sabe uma pessoa que tem 2 nomes? Tipo assim, Luiz, Paulo. Um chama Luiz e o outro chama Paulo. Sabe? Não tem ninguém aqui com esse nome não, né? Luiz ou Paulo. E o outro chama Paulo, o outro chama Luiz. Chega uma hora a pessoa fala assim, não, chama só de Luiz. Não é? Não, chama só de Paulo. Eu gosto mais desse nome. Mas se a pessoa ficar oscilando, uma hora um homem, outra hora, daqui a pouco você nem sabe mais para onde olhar, não é? Você fala, não, tá falando comigo? Não, está falando comigo? Não, chama assim. Aqui na igreja, quando tem 2 pessoas com o mesmo nome, quem chegou primeiro, nós preservamos o nome da pessoa. O segundo, nós colocamos o sobrenome. Porque não adianta, imagina, Diego. Você nem sabe, tem 2, 3 Diego. Então o primeiro, Diego, digamos que os 3 Diego fosse Diego Pereira Lopes, que é o meu nome. Então o primeiro é Diego, o segundo que chegou é Pereira, o terceiro é Lopes. Então vou saber, direcionado específico para aquilo. Cada um de nós, quando fomos trazidos até Cristo e tendo conhecimento dessa palavra, tendo conhecimento da direção que o Senhor tem para nós, Ele determinou algo para mim e para você. E Ele não quer, repita assim comigo, o Senhor não quer que eu viva
oscilando. O Senhor não quer que você viva oscilando, que você jogue a capa. Você já viu pessoa que se afastou da fé? Que se distanciou de Jesus? Que se perdeu do caminho? Não quero mais não. Não vou mais não. Está mudando nada a minha vida. Nada aconteceu, nada isso, aquilo outro. É interessante que quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ela começa buscando por alguma coisa antes de conhecer, não é? Quando ela conhece, ela tem a mesma cabeça? É aquela música que eu sempre falo, não vou cantar, fica tranquilo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo quem? Continua sendo Deus. Esse é o verdadeiro encontro. Só que conhecendo o Pai como Ele é, Ele vai desamparar alguém? Ele vai deixar aquela pessoa padecer necessidade? Ele não abandonou Pedro. Sendo imaturo, sendo oscilante como era, Ele não abandonou. Depois de comerem, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão filho de João, você realmente me ama? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. 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 Por que Jesus perguntou? Porque ele sabe de quê? Todas as coisas. Todas as coisas. E sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Domingo passado, a bispa usou uma expressão que eu penso que ela é muito importante, não só você ouvir aqui novamente, mas alinhar a sua vida com base a ela. A Bíblia diz assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho. O primeiro ide, ele é para quem? Para quem? Para quem que é o primeiro ide? Então diga assim, ide a sua alma, ao seu ser e prega o evangelho. É para mim. Primeiro ide é para mim. Por que Jesus já não tinha destinado aqueles homens para seguir e fazer aquilo que Jesus queria que fosse feito? Mas Jesus permitiu que eles o acompanhassem, vissem tudo aquilo que ele ia fazer. Para que eles conhecessem, para que eles tivessem uma experiência de verdade, um relacionamento de verdade. Aqueles homens dormiram com Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus, estiveram ali numa peregrinação com Jesus por muito tempo. Aquilo trouxe ali aqueles homens uma intimidade e passaram a conhecer verdadeiramente quem era o Senhor. Jesus anda com você o tempo todo? Ou só quando você quer? Não, agora eu vou ouvir aquela música lá. Jesus, você sabe, né? Agora eu fui na igreja de manhã, fui no culto, agora eu quero ouvir essa música aqui que eu tanto gosto. Jesus, agora eu vou assistir esse filme aqui, ele é imoral, tem vários palavrões, tem várias coisas aqui. Jesus, fica lá no quarto.
Deixa eu ficar aqui, eu quero assistir isso aqui. Jesus, olha, agora eu vou pensar nisso. Agora eu vou ter essa atitude, esse comportamento. É possível construir um relacionamento assim? Uma vida oscilante? Uma vida oscilante, uma vida inconstante? Você que é casado, você aceitaria que a tua mulher ou o teu marido um dia ficasse com você, outro dia com outro? Hã? Misericórdia, bispo, que isso, que loucura. Não consigo nem pensar num trem desse, para você ver. Isso se chama o quê? Não é relacionamento? Não é confiança? Casamento não é confiança? Casamento não é confiança? Não é uma escola de caráter, o casamento que afia o caráter da pessoa? Porque você não está com a pessoa o tempo todo. Ou você fica com o teu marido ou com a tua esposa 24 horas? Grudado com ele? Hã? Grudados, juntinhos, abraçadinhos, o tempo todo fazendo assim, ó. Coraçãozinho. Hã? É o tempo todo assim? A hora que você encontra, você passa num cômodo, outro, você vai... É assim? Tem dia que você não suporta ouvir a voz. Tem dia que você fala assim, eu quero ficar quieto. Aí a outra pessoa fala, o problema é comigo. Não, sou eu mesmo que quero ficar quieto. Não, mas eu fiz alguma coisa. Não, eu só quero ficar quieto sozinho. Fiz nada, você não fez nada. Você não está ali. Porque nós precisamos nos conhecer. Você sabe por que você fica triste? Ou por que você fica chateado? Ou por que muitas vezes os sentimentos controlam você, controla a sua alma, controla o seu ser, te deixa nervoso, irritado? Tem gente que quando ele fica irritado, ele se transforma, as pessoas falam, meu Deus, quem é essa pessoa? E ela depois ela fala assim, nem eu mesmo sei quem eu sou. Eu preciso me conhecer. E não vem mais com essa teoria que as pessoas falam, não, você precisa se conhecer, você precisa isso. Repita assim comigo, eu preciso conhecer Cristo. Se você conhecer Cristo, você vai se conhecer. Se você não conhecer Cristo, não adianta que você não vai entender. Você não vai entender, você vai passar uma vida inteira e ainda você não vai ter respostas de quem realmente é você. Você já parou para analisar quantas oscilações uma pessoa tem? Você já teve oscilações de humor? Já? Você já teve oscilações de paladar? Já ou não? Você já mudou de gosto, de sapato, de roupa, de vestimenta, de carro e de tantas coisas? Já? Por quê? Você consegue explicar? Não, é que agora é outra fase. Não, é que agora, sei lá, agora minha cabeça está aqui. Isso é uma coisa que parece ser comum, mas ela fala muito sobre nós. Muito sobre uma identidade que ainda não foi descoberta. Você está conseguindo entender? Muito, porque muitas vezes que nós mudamos de coisas, ou mudamos de hábitos, ou seguimos, começamos a fazer determinadas coisas, você nem sabia o porquê que você estava fazendo aquilo. É ou não é? Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Por que eu comprei isso? Você nunca comprou algo assim, né? Só eu, né? Não, fique em paz, só eu. Que comprei algo, eu falei assim, por que eu comprei isso? Você nunca fez isso? Não, né? Você falou assim, nunca usei. Nunca usei. Não sei nem por que eu comprei. Aí
A pessoa, ela tem um erro, ela fala algo, ela fala assim, não sei nem por que que eu falei. Não sei nem por que que eu tive essa atitude, esse comportamento. Agora vamos lá, isso muda a sua vida? Muda ou não muda? Não chateia pessoas? Não te afasta de pessoas? Não te faz perder coisas? Não te faz perder tempo? Não te faz retroceder muitas vezes, dependendo do que foi ou da gravidade que foi? Faz ou não faz? Aí você fica assim, por que que eu fiz? Não é assim? Por que que eu fiz? O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu pensei desse jeito? Por que que eu tive esse comportamento? Identidade. E você precisa urgentemente abandonar coisas que não têm agradado a Deus. E são coisas que você sente lá dentro. O que não precisa. Você certamente deve ter ouvido vozes, a voz de Deus, ou o pensamento, o Senhor falou na tua alma, quando você estava às vésperas de fazer algo, o Senhor falou, não faça isso. E naquele momento, no ímpeto da emoção, no calor da emoção, aquilo você acabou fazendo aquilo, se envolvendo com aquilo. E aquilo foi um dos erros que você fala assim, por que que eu fiz isso? Aí depois a pessoa chega assim e fala assim, nossa, bem que alguma coisa lá dentro me dizia que não era para fazer. Já aconteceu isso com você? Bem que alguma coisa lá dentro, eu não sei o que que era, mas lá dentro de mim estava dizendo assim, não faça. Quem era que estava falando com você? Jesus. Ele estava te mostrando, se revelando, dando a você a oportunidade para não se envolver com aquilo, te ajudando a não viver com aquela mentalidade, com aquele padrão que estava te escravizando, te roubando. É tão interessante, hoje já é dia 26. Gente, hoje é 26 de outubro. Outubro não começou agora? É mais ou menos assim, você faz assim, ó, deu 7 dias, não é? Você faz assim, ó, meu Deus, já passou. Deu 7 dias. Olha só, nós estamos aí às vésperas do final do ano. Daqui a pouco, você vai ver decoração de Natal. Hã? Já tem? Estou atrasado. Já tem. Decoração de Natal. Tudo seguindo para um caminho muito rápido. Muito rápido. Você não pode perder tempo. O Senhor tem falado ao seu coração. Ele fala, assim como diz no livro de Jó, o Senhor sempre fala, uma hora ele fala de um jeito, outra hora ele fala de outro, mas ele sempre fala. Você não pode ignorar o fato de Deus estar falando com você. Dê lugar. Deixa o Senhor te mostrar o verdadeiro caminho. O caminho que muitas vezes nós escolhemos, ele não é tão bom. Por isso que é interessante, a bispa fala sobre isso. E a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, porque às vezes a gente não tem. A gente é muita emoção, a gente é muito carne, sabe? Você quer fazer um negócio, apresenta a Deus, ora primeiro. Quantas coisas que você fez e você não orou primeiro, e aquilo não era o melhor negócio? Você já teve situação assim? Puxa, comprei um carro, uma casa, fiz um negócio, fiz um investimento, ou fiz algo ali, e aquilo era para ter um retorno bem expressivo, e quando eu vi aquilo não era a melhor opção, não era melhor, não fiz, puxa, estou arrependido. Estou arrependido.
vai no impulso, vai no ímpeto da emoção. Mas lá dentro ela ouviu, ela ouviu, ela ouviu, ela ouviu. Senhor, por que a palavra está vindo de novo? Por que essa palavra está vindo para mim? Porque o Senhor te conhece. Porque Ele me conhece. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. E antes de você pensar qualquer coisa, essa palavra primeiro ela é para mim. Sabia? Ela corta dos dois lados, ela corta para lá e corta para cá. E primeiro ela é para mim. Se eu estou ouvindo essa palavra, eu tenho que analisar a minha vida de todas as maneiras, de todas as formas, e não ignorar nada. E não ignorar nada. Nada, 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 nada. Seguir à risca. Porque nós oramos a Deus pedindo crescimento, pedindo prosperidade, pedindo avanço, pedindo progresso. Só que para isso tem uma caminhada a ser seguida. E essa caminhada ela vem composta com várias decisões e escolhas que eu preciso seguir e traçar. Se eu não acompanhar e não corresponder de acordo com conforme o Senhor está direcionando e dirigindo, eu vou tomar as decisões por mim mesmo. Quantas decisões que você já tomou que não foram boas? Quantas? Aí eu sei o que eu estou fazendo, tranquilo. Chá comigo. Aqui é certeiro. Aqui é certeiro. É que nem aquele jogador de futebol, né? O batedor de pênalti. Prorrogação. A última oportunidade é ele. Está lá o time dele de um lado, o time do outro, o goleiro, a torcida, toda alvoroçada. E ele é o melhor jogador. E ele é aquele que define. Mas naquele momento só tem uma voz dentro dele? Tem várias vozes ali, não é? A voz do treinador, do preparador, não sei do quê. Não, chuta na esquerda. Não, chuta na direita. Não, chuta no meio. Não é assim? Oh, faz isso, faz aquilo. Aí ele começa a lembrar de pênaltis que ele bateu, de experiências que ele teve. Mas se ele não mirar num lugar só e falar assim, eu vou focar ali. A leitura que o goleiro tem é que ele está indeciso. E se o goleiro for muito focado, ele defende o pênalti dele, ou ele chuta para fora. E é o que acontece. É a famosa pressão. A famosa pressão. Ele não suporta. E infelizmente, nos dias atuais, a cada dia que passa, as pessoas estão sendo preparadas para suportar a pressão. Hoje, nos dias atuais de escola, é assim, qualquer coisinha a criança é mãe, conselho tutelar, que não sei do que, não sei do que, não sei do que. Na minha época de escola tinha uma régua de madeira desse tamanho, que ficava encaixada na parede em uma espécie de uma proteção de couro, era um couro mesmo, de boi assim, e aquela régua ficava assim meio que inclinada. Graças a Deus eu nunca levei uma reguada daquela nas mãos, mas eu já ouvi de professores falar que em alguns anos anteriores àquela época, a correção ser feita na mão. Chegava em casa e falava assim, o professor deu uma reguada na minha mão. Por quê? Porque eu não obedeci. Ele fez o que tinha que ser feito. Não era? Fez o que tinha que ser feito. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o teu filho tem que apanhar na escola. Você está entendendo ou não? Você entende o que eu falo ou não? Porque às vezes as pessoas distorcem tudo, falam, não, o bispo falou que o meu filho tem que apanhar na escola de régua de madeira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a cada dia que passa, as pessoas são levadas
para serem mais fracas, emocionalmente, psicologicamente, em tudo. Você vê o bullying. Eu lembro que na época da escola eu tinha tanto apelido que eu acho que se eu fosse levar para bullying, eu acho que era para eu estar traumatizado de tudo. Cada ano tinha um apelido que eu nunca vi tanto. Não, eu não posso falar dos outros, que eu também colocava nos outros, né? Então não posso tirar. Mas assim, eu nunca vi tanta criatividade absurda como era. Parece que ninguém tinha nome na escola. Não tinha nome na escola. Então era apelido aqui, era um apelido aqui, era um apelido aqui, todo ali. E sempre procurava um apelido ali para tentar assim mexer com o ego da pessoa para ela não gostar, para ela ficar nervosa, irritada, chateada. Parece que quando você conseguisse irritar uma pessoa, aí sim que era gostoso chamar. Não é um apelido assim que você fala, pô, um apelido engraçado, um apelido ali que traz algo de carinho, não, de consideração. Não. Hoje não. Que foi? Falaram na escola que eu sou isso. Ah, é? Você é? Não, mas você é? Não é assim? Não vou mais, estou traumatizado. Preciso mudar de escola. E para aqueles que mudam de escola, não faz isso não, que você vai encontrar uma pior, que lá chegando lá com esse histórico, aí que eles vão aproveitar a oportunidade. Para você ver como que são as pessoas. A geração, a cada dia, o tempo tem evoluído e tem enfraquecido as pessoas. As pessoas estão mais dependentes de psicotrópicos, de remédio, de calmante, do que qualquer outra coisa. Qualquer coisa é um medicamento. É um medicamento, qualquer coisa é um medicamento, toma isso, toma aquilo, toma esse calmante, toma não sei do que. É a indústria que mais fabrica, que mais enriquece do que qualquer outra. Silenciosamente, só na Moca, da última vez ainda que tinha sido pesquisado, tinha quase 45 farmácias. Não tem público para tudo isso. Por que tem tanta... tem consumo. O povo compra. Tem necessidade, tem demanda, a cada esquina tem uma. Pode analisar. A cada esquina tem uma. Ó, aqui tem uma, você roda o quarteirão, tem outra, na rua de cima tem outra, aí na outra rua tem outra, aí você vai daqui tem outra. Analisa, vai passando para tua casa, você vai ver. E tem lugar que tem uma na frente da outra. Tem uma na frente da outra. E tudo isso é uma necessidade da alma. Angústia. E nem sempre é uma doença, alguma coisa, não. Às vezes, o mais consumido, o mais vendido, é aquele para saciar uma necessidade que só Jesus pode suprir. Mas Jesus tem falado. Jesus, Ele tem falado. E Ele quer que você dê abertura. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. E com seus olhos fechados, eu quero que você dê lugar para o Senhor poder fazer na sua vida aquilo que você tem sentido, porque Ele tem falado, Ele tem mostrado. Só que Ele quer concluir a obra. Ele não quer que seja uma obra rasa e superficial. Ele quer que seja algo profundo, intenso, verdadeiro, e que traga a você, e que dê a você uma estrutura. Pedro
foi a igreja. Pedro quer dizer rocha. De onde o Senhor fundou a primeira igreja. E de você. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você. E Ele quer fazer. Fale com o Senhor agora. Dá-me um coração E peça a Ele. segundo teu coração, Jesus. Diga que você não quer ignorar mais aquilo que por muito tempo você ignorou, De falar, você evitou, jeito de desprezou. andar. Quero um novo coração. E chega um tempo que não tem como mais você dizer assim, não, Senhor, eu fiz sem querer, eu não sabia o que eu estava fazendo. Tem muitas coisas Teu coração. que de fato você não sabia o que estava fazendo. Mas uma boa parte delas Meu jeito de falar, você tinha plena consciência meu jeito de andar. de tudo o que estava sendo feito. Novo coração. Então fala para o Senhor, muda o meu coração, Coração, muda o meu coração, Senhor. segundo teu coração, Fale com Ele. Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. 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 Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda,
vontade. Meu porto seguro. Ó Senhor, nós sabemos, meu Pai, e podemos sentir o Teu toque, a Tua presença, ouvir a Tua voz, e o Senhor clamando, meu Pai, por nós. E eu peço a Deus que o Senhor ajude cada um, Senhor, a dar esse lugar, esse acesso, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer, para que o Senhor possa se revelar de uma forma tão real, verdadeira, profunda, intensa, e trazendo essa clareza de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor vai fazer. E eu peço a Deus que essa cobertura de unção, de poder, de autoridade, traga, meu Deus, a cada uma delas essa clareza, e que nenhuma mais, meu Deus, viva oscilando, meu Deus, ou indecisa, meu Pai, que ela literalmente se posicione e assuma, meu Deus, esse papel, essa responsabilidade que o Senhor confiou, levando ela para esse nível alto, para esse lugar alto, para essa vida alta, para esse propósito grandioso que o Senhor tem com ela, meu Pai. Eu peço a Deus, Espírito Santo, continue falando aos corações, continue, Senhor, se revelando, e dando, meu Deus, a cada uma delas, meu Deus, essa maturidade, meu Deus, para tomar decisões, e seguir tudo aquilo que o Senhor está dirigindo. Eu peço que esse poder, que essa autoridade ajude todas elas, meu Deus, a desenvolverem, a atingirem, Senhor, esse nível alto, um nível alto, um nível alto, um nível alto, um nível alto no Senhor, meu Pai, um nível alto, que a Tua palavra, que essa profundidade, meu Deus, que essa grandeza, que essa riqueza, Senhor, ela traga a cada uma delas, meu Pai, esse crescimento, essa estruturação, meu Deus, levando elas, meu Pai, a viver uma vida diferenciada, independente, meu Pai, de quem elas foram, o que elas fizeram, a atitude, meu Pai, que elas tiveram ao decorrer de uma vida, mas que elas estejam totalmente abertas para o Senhor, abertas para o novo do Senhor, abertas, meu Pai, para essa renovação. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas, e eu declaro essa unção, essa renovação, meu Deus, para esse crescimento, essa plenitude no Senhor, sendo uma nova criatura, meu Pai, assim como Pedro, que se estabeleceu e foi estabelecido, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelos Teus ensinamentos, pelo cumprimento, Senhor, da Tua palavra. Eu declaro essa cobertura de unção e poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e peço que elas saiam daqui transformadas, com um coração novo, cheio, limpo, renovado, transformado pela Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta unção, desta renovação de poder, de autoridade sobre a minha vida. Diga: a minha vida é do Senhor Jesus, as minhas escolhas, diga, engrandece, exalta o nome do Senhor,
em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.